Paz do Senhor, meus irmãos, vamos conversar um pouquinho sobre mais uma doutrina, agora em forma de esboço. Falar sobre a doutrina soteriológica, a doutrina da salvação e vida subsequente. Salvação o que é a salvação? A salvação é uma transformação espiritual milagrosa que é efetuada na vida do crente que pela fé recebeu a Cristo Jesus. Então, quando o homem, pecador, crê em Jesus e o recebe, ocorre essa transformação milagrosa na sua vida, que é a salvação. João capítulo 1, versículos 11 e 12, diz que ele veio para que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. E no capítulo 3, versículo 5 também de João, nos diz que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. 2 Coríntios 5,17 nos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Efésios 2, 8 e 9 nos diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Então são palavras que nos mostram essa transformação que Cristo opera na vida do homem que o recebe. Então a salvação é essa transformação. Então, salvação é um dom gratuito de Deus, e independente de obras, como já citamos aqui, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, e também Romanos nos diz que o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É isto que é operado por Cristo em nossas vidas. Também Efésios capítulo 4, versículos 22 a seguir, diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Despojar, vamos tomar aqui como exemplo mais próximo da ideia para que a gente possa ter uma ideia. Quando eu tiro a roupa suja, estou me despojando. Então, despojar do velho homem é abrir mão, tirar as ações do velho homem. Então, despojei do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis do espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem segundo Deus é criado em verdadeira justiça. Também nós voltando aqui para Atos capítulo 16, 31, Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, salvação é um dom gratuito de Deus. Então, a origem da salvação, em que a salvação ela tem origem? Exatamente na graça de Deus. A origem da salvação é a graça de Deus, como podemos ver, Romanos 3, versículo 24, sendo justificado gratuitamente pela graça de Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus. E Tito capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus se manifestou poderosamente, trazendo salvação a todos os homens. Então, a base da salvação é o sangue de Jesus Cristo, conforme
podemos ver em Romanos 3:25, diz: ao qual Deus propôs por propiciação pela fé no seu sangue, para derramar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a presciência de Deus. Então, o sangue de Jesus Cristo é a base, que opera em nós a salvação, ou seja, somos salvos pelo sacrifício de Cristo, pelo derramar do seu sangue na cruz do Calvário. Podemos conferir também em João capítulo 2, primeira epístola de João capítulo 2, versículo 2, diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, a base fundamental da nossa salvação é o sangue do Senhor Jesus Cristo. E então essa salvação nós recebemos ela pela fé. Nós já citamos aqui Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A salvação, Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Então a fé, ela é o meio de salvação, pelo qual o homem recebe a salvação. Então vamos citar 3 passos para que o homem possa ser salvo. O primeiro passo é o homem reconhecer que é pecador. Romanos 3:23 nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então precisamos reconhecer esse nosso estado. E esse reconhecimento é mediante o Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É que o pecador, ao ouvir a mensagem do Evangelho, ele reconhece que é pecador, E então, um segundo passo é confiar em Jesus como seu Salvador. João 1:2 diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E também, conforme já citado, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, fé. O segundo passo, esse confiar em Deus, se trata da fé salvadora. E também o homem, em terceiro passo, o homem confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Pois a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 10. Então, isto é a decisão de seguir a Cristo, de confessar a Cristo, é a pessoa declarar publicamente, publicar a sua fé, que o aceita, que o recebe como Senhor, como Salvador pessoal da sua vida. Então, os 3 passos para a salvação é reconhecer o seu pecado, reconhecer que é pecador, confiar em Jesus como Salvador e recebê-lo como único e suficiente Salvador em sua vida. E aí, quando assim acontece, existem alguns aspectos simultâneos da salvação que acontece ali. Não vamos confundir com os tempos da salvação, mas são aspectos. E aí nós vamos apenas citar, porque para a gente falar de forma mais detalhada levaria muito tempo. Um aspecto é a justificação. É quando o homem estava na condição de condenado diante de Deus. Por isso que lá em João 3:16 diz que, nos versículos subsequentes, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E diz na sequência que aquele que nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Então esta é uma condição que já vem desde o Éden. Então a justificação, ela retira essa condenação. O pecador sai de um estado
de condenado, uma condição, melhor dizendo, de condenado, para uma condição de justificado diante de Deus. Essa condenação é anulada, né? Romanos capítulo 5, versículo 1, diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Também em Romanos 8, 33 e 34, nós encontramos as seguintes palavras: aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Isso aqui foi o 32. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quando cremos em Jesus, né, recebemos a salvação nos tira, né, é Cristo nos tirando, né, melhor dizendo, a salvação é Cristo nos tirando da situação de condenado para a condição de justificado em Cristo Jesus. Né. Um outro aspecto, e não menos importante, mas muito importante, inclusive, né, quem acompanha a revista da Escola Dominical, CPAD, estudamos no último domingo sobre a regeneração, que é um outro aspecto ali simultâneo, instantâneo da salvação, né? É a transformação interna na vida do pecador, e essa transformação é operada pelo Espírito Santo, né? Então, essa mudança, né, na condição de pecador para filho de Deus. Então, o pecador deixa de ser esse pecador miserável, condenado ao inferno, para ser filho de Deus. Conforme nós podemos ver em versículo já citado de João, capítulo 1, versículo 12, diz que aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tito 3 e 5 nos diz que nós somos justificados não pela justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Então, a regeneração é essa mudança, essa transformação que ocorre no interior do homem, onde ele deixa de ser pecador, condenado, para salvo em Cristo Jesus. E um outro aspecto é a santificação, né? A Bíblia nos diz: sede santo porque eu sou santo. Nós encontramos no livro de Levítico, capítulo 20, versículos 7, 8, 26, né? A Bíblia nos ensina a ser santo, né? E a santificação operada no Espírito Santo, ela, podemos assim dizer, ela abrange dois aspectos: um aspecto posicional, né? Ou seja, quando somos tirados da condição de pecador e colocado na posição de santos, né? Essa é uma santificação, podemos dizer que uma santificação posicional. E também tem a santificação progressiva, onde esse processo de santificação vai sendo operado dia a dia em nossa vida. Vamos voltar aqui para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 2. Romanos capítulo 8, versículo 2, onde diz assim: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, né? E então nós fomos tirados dessa condição de morto espiritual para santificado, né? Ou seja, estavam mortos, conforme Paulo escreveu aos Efésios, nas nossas obras, mas fomos santificados em Cristo Jesus. 7 e 1 de 2 Coríntios. Ora, amados, temos tais promessas: purifiquemo-nos de toda imundícia da carne, do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ou seja, vamos vivendo
essa santificação, né? Que promessas são essas que Paulo se refere aqui? Que sermos filhos de Deus, né? E só em ser filho de Deus isso abrange, né, uma série muito grande, uma quantidade muito grande de bênçãos espirituais. Também vamos ver o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses 5 e 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Nós vemos aqui a santificação como esse processo, né, na nossa vida. Ainda 2:13 da segunda carta, diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por Deus vos ter elegido desde o princípio para a salvação em santificação. Então são esses os eventos, assim dizer, os aspectos simultâneos e instantâneos da salvação, né? Que é a justificação, a regeneração e a santificação. E somos gratos a Deus porque o Senhor nos salva e nos dá a segurança da salvação. Então a salvação ela é eterna para os que estão em Cristo Jesus, para os que obedecem à palavra de Deus, para aqueles que estão, de fato firmados em Cristo Jesus, nada nos poderá tirar, esta segurança. Há muitas pessoas que vivem com medo de perder a salvação, de não se salva, às vezes por coisinhas mínimas, mas ao invés de a gente ficar com medo, a gente deve zelar, óbvio, zelar pela nossa salvação para não a perder. A Bíblia diz que cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Agora a gente não deve viver uma vida de insegurança. Não, a palavra de Deus nos dá segurança, que vivendo, obedecendo a palavra de Deus, devemos ter essa confiança em Cristo Jesus. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele diz assim: eu sou a videira, quem está em mim, eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Ou seja, estando em Cristo Jesus, nós temos essa garantia, essa segurança da salvação em Cristo Jesus, de termos a certeza, Ele nos dá esta certeza gloriosa. Então, não devemos viver a vida espiritual, a vida da salvação, com o coração cheio de dúvidas, de incerteza, mas confiando que Deus é fiel, a sua palavra é fiel, a sua salvação, a salvação que Ele nos dá é garantida. Então nós vemos que a salvação ela é eterna para os que obedecem. Então, evidências da salvação na vida cristã. Qual uma evidência que podemos encontrar? Testemunho do Espírito Santo no íntimo, o Espírito Santo, falando ao nosso coração. Romanos 8,16, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo a testificar em nosso coração que somos filhos de Deus é essa certeza da salvação. Também o testemunho da palavra, 5:13 da primeira epístola de João, diz: e estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tende a vida eterna, para que criais no nome do Filho de Deus. Então a palavra de Deus nos dá garantia, nos evidencia. A palavra de Deus testificando em nosso coração é evidência da salvação na vida cristã. Também
A mudança que ocorre em nossa vida é uma evidência, né? A mudança que ocorre na vida do pecador é uma evidência, porque Paulo escreveu em sua segunda carta aos Coríntios 5:17, dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Temos também o testemunho da mudança, ou melhor dizendo, o testemunho da nossa consciência. Romanos 2:15 diz assim: os quais mostram as obras da lei escritas em seus corações, testificando a sua consciência e os seus pensamentos, seja acusando ou defendendo, ou seja, a nossa consciência em comunhão com Deus, em paz com Deus, nos é assim uma garantia, uma das evidências da salvação. Também vamos para o texto da primeira carta a João, capítulo 3, primeira carta de João, melhor dizendo, capítulo 3, versículos 19 ao 21. E isto conhecemos, que somos de verdade, somos da verdade, e diante dele asseguremos a nossos corações, sabendo que se os nossos corações nos condenam, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas agradáveis perante Ele. Então, é o testemunho da nossa consciência diante de Deus. E também o testemunho dos frutos, né? Dos frutos que produzimos, são frutos espirituais. Quando João Batista estava batizando que os fariseus venham para ser batizado por ele, ele diz: produzir frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8, produzir frutos dignos de arrependimento. No Sermão do Monte, Mateus 7:20, Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Então, os frutos, a forma de viver, também é uma evidência da salvação em nossa vida. E também a aversão, né? O fato de detestarmos o pecado não é só não praticarmos o pecado, não. É também termos aversão, não a aprovarmos, não estarmos de acordo com o pecado. 1 João 3:9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Também é uma evidência da salvação, esta aversão ao pecado. E o testemunho da observância, do apego, do zelo para com a palavra de Deus. Segundo João, versículos 9 e 10. Todo aquele que prevarica, não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Mas quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vier ter convosco e não traz a doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. João, segunda epístola, versículos 9 e 10. E também o fruto do amor fraternal, o testemunho do amor fraternal, é uma evidência da salvação. João, a sua primeira epístola, versículos 3, capítulo 3, versículo 14, diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Capítulo 4, versículo 7, diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus,
E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, esse é o amor para com os irmãos na fé, o amor imprescindível na promoção do reino de Deus. A principal evidência que somos discípulos de Jesus, João 13:35, e disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é o amor como muitas vezes é pregado no mundo, o amor eros, que muitas vezes chega a ser deturpado. Não, é um amor em Cristo Jesus, o amor como o amor de Cristo Jesus, que ama, mas que também repreende. E o testemunho da vitória sobre o mundo. João 5:4, a primeira epístola. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, testemunho da vitória sobre o mundo nos mostra, como também um testemunho, uma evidência da salvação do cristão. Nós entendemos que estamos em guerra constante contra o mundo, e que o mundo conspira contra o crente para o derrubá-lo. Mas em Jesus, por Jesus, o crente vence esse mundo tenebroso, esse mundo de trevas, este mundo ilusório. Então, não basta o mundo estar crucificado para o crente. O crente precisa estar crucificado para o mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14, diz: mas longe esteja de mim de gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, na cruz do Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê da sua graça e nos ajude, que possamos ter essa certeza, essa segurança da salvação e não vivermos em dúvidas, em batalhas na nossa mente, mas confiar em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.